A paz seja contigo, irmãos. Eu quero fazer um esclarecimento à luz da palavra de Deus. Uma pessoa, quando morre, lá no além, no inferno ou no céu, ela vai lembrar da vida dela aqui na terra? É isso que eu quero esclarecer. Vamos ver aqui na luz da palavra de Deus. Você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz. Em Lucas 16:19, fala da palavra. Em Lucas 16:19, fala da parábola do rico e de Lázaro, o mendigo. Vamos ler Lucas 16, vamos ler a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, aqui a Bíblia já está dizendo que o rico, numa velocidade tremenda, quando ele fecha os olhos aqui na terra, ele já abre os olhos queimando no inferno. Lá no inferno tem dois compartimentos. Tem um abismo, tem o Hades, que é o lugar de fogo. O primeiro homem que foi para lá, Caim, está queimando lá até hoje, certo? E quem não tem o nome escrito no livro da vida vai para lá. E do outro lado tem o seio de Abraão, que os salvos do Velho Testamento iam para lá, porque eles não podiam subir para o paraíso de Deus, que é debaixo do trono de Deus, que está lá em Apocalipse. Por quê? Porque Jesus não havia ainda pago o preço pelo sangue deles. Mas eles também não podiam queimar no inferno, porque eles creram no Evangelho da Esperança, que pregava que o Messias iria salvá-los. Amém? Então aqui conta a história do rico, que ele morre e vai para o inferno, certo? E quando ele chega no inferno, morreu no mesmo dia Lázaro, o mendigo, e ele chega lá e ele vê Lázaro, o mendigo, que comia das migalhas da mesa dele, lá do outro lado, no seio de Abraão. Ou seja, ele reconhece a Lázaro, certo? Ou seja, a memória dele está ativa, porque ele reconheceu aquele que aqui na terra comia das migalhas que caía da mesa dele. E aí ele começa uma conversa agora com Abraão. Vamos ler. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado nessa chama. Ou seja, que mostra que ele está sendo queimado no fogo do inferno. E aí ele pede a Abraão para pedir a Lázaro para pôr a ponta do dedo na água e colocar na língua dele para aliviá-lo da sede que ele está tendo e também do tormento no inferno. Certo? Mas aí Abraão responde para ele, versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este está consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mande-me a casa de meu pai. Algumas traduções dizem que me mande a casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Então veja aqui que no versículo 27 e 28, ele pede a Abraão para que ele tenha uma oportunidade de voltar aqui na terra, para que ele pudesse alertar os 5 irmãos dele, para que não viesse para o inferno, entendeu? Para que não fosse para o inferno. Então veja bem, aqui a Bíblia está provando, certo, que tanto o salvo, certo, quanto o ímpio que vai para o inferno, ele lembra da vida dele aqui na terra. E aqui Abraão vai responder para ele que não tem como ele voltar, correto? Vamos ler o versículo 29. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Agora veja que aqui, nessa parábola, Jesus, ele começa com o verbo havia um homem rico. Ou seja, havia o verbo de existir. Jesus não está contando uma história da carochinha aqui. Ele está contando algo que aconteceu. Ele está dizendo que o rico lá no inferno lembrava da vida dele aqui na terra, certo? E Abraão também lembrava dos acontecimentos, porque ele diz, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam eles. Então, querido, você tem que ouvir, sabe quem? O seu pastor que está pregando a palavra de Deus para você agora.
Você tem que ouvir o que a Bíblia diz agora, porque depois não tem jeito, querido. Não tem como voltar e você vai lembrar de que você ouviu o Evangelho, você vai lembrar de que você teve uma Bíblia na sua mão para ler, de que você teve igrejas próximas da sua casa para você frequentar e aprender o caminho da salvação, mas você não quis. Então agora é a hora de você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a hora também de muitos pastores que estão aí pregando só sobre Jeová Jiré, parar de pregar sobre Jeová Jiré e começar a pregar sobre Jesus que salva, Jesus que cura e que liberta. Não estou dizendo que Jeová Jiré é diabo, não. É um dos nomes de Deus que representa Deus provedor. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para você pregar o Evangelho, falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que quem crer nele será salvo. E é hora de você pregar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus morreu pelo pecador para salvar a alma dele. Deus te abençoe, um abraço. Se você tiver alguma dúvida sobre algum tema da palavra de Deus, pode me perguntar. Terei o prazer de te responder à luz da palavra. Creia no que a palavra diz. Não fique crendo em achismo. Deus te abençoe, um abraço. Fica na paz, querido.